Apocalipse, capítulo 3, versículos de 7 a 13. Também quero saudar os irmãos que estão nos assistindo aí pela internet, né? Irmãos e irmãs, né? Que Deus esteja abençoando a vida de todos vocês. Que essa noite seja uma noite de bênçãos na vida de vocês também. Mesmo sentados, vamos ler a palavra do Senhor. Apocalipse 3, 7 a 13. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre o mundo, sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? O versículo 11, diz assim: Eis que venho sem demora. Está na carta que é dirigida a essa igreja de Filadélfia. Antes de tratarmos sobre o conteúdo da referida carta, desta carta específica de Filadélfia, é importante a gente ver um panorama geral. Quando a revelação chegou ao apóstolo João, essa revelação apocalíptica, Quando ele recebeu a revelação, por volta do ano 95 depois de Cristo, João estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Está lá no capítulo 1, versículo 9. Patmos era uma pequena ilha próxima à costa de Mileto. Apocalipse foi endereçado às 7 igrejas da Ásia Menor. E rapidamente, Éfeso foi uma importante parada na segunda e terceira viagem missionária de Paulo. Ela competia com êxito com Esmirna e Pérgamo, outras duas cartas, outras duas igrejas, para ser a principal cidade da Ásia Menor. Como Esmirna e as outras cidades mencionadas por João, Éfeso abraçou o culto ao imperador romano. Na época era Domiciano, que eu atribuo como sendo um dos mais cruéis imperadores romanos. A história diz assim: tem 3 imperadores que disputam a medalha de ouro, prata e bronze de crueldade, Eu acho que tinha lá o Calígula, tinha o Nero e tinha o Domiciano. Eu acho que o Domiciano era a medalha de ouro aí, de crueldade. Foi um dos mais cruéis, foi o mais cruel imperador romano para os cristãos, Em Éfeso estava situado o templo de Artemis, e também havia uma grande biblioteca e muitos templos pagãos. Tem a Tiatira, muita gente pensa que é uma tia, A Tiatira era conhecida por seus tintureiros de tecido e por seu mundanismo generalizado. Sardes vivia de recordar do passado de glórias, e Filadélfia, a nossa carta de hoje, era conhecida por seus templos pagãos também, mas era uma cidade chamada Cidade do Amor Fraternal, que é o significado do seu nome, Filadélfia. Tinha Laodiceia, que era um importante entroncamento de rota comercial e produtora de lã, e também tinha lá um centro de medicina oftalmológica em Laodiceia. Você encontra as pistas dessas informações nas próprias cartas, Porque Laodiceia fala lá que ela estava de colírio para os olhos, que ela não enxergava direito.
Como os irmãos e irmãs que estudam a palavra de Deus devem saber, quase todas as igrejas do Apocalipse recebem duras acusações e advertências, exceto Esmirna e Filadélfia, que escapam dessas exortações. Filadélfia era uma igreja que, apesar de ter pouca força, como diz a carta, ela guardava a palavra do Senhor, guardava a palavra e não negava o nome de Jesus Cristo. Por isso, o Senhor pôs para a igreja uma porta aberta, que ninguém podia fechar. Sendo fiel e perseverante na palavra, a igreja seria guardada na hora da provação que viria sobre o mundo. E também recebe um alerta de Jesus: venho sem demora. E vem, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa, que é um versículo conhecido, muita gente gosta, né? Tem outra versão que diz assim: apegue-se no que você tem, para que ninguém tome a sua coroa, no sentido de estar apegado ali, vinculado a essas questões espirituais relevantes e importantes para as nossas vidas. Neste contexto, nós podemos tirar pelo menos 3 lições para a nossa vida e para a nossa reflexão nesta noite de culto de ações de graças pelos 116 anos da IPI de Agudos. A carta poderia ser endereçada à IPI de Agudos, né? Poderia dizer que o Senhor também abriu as portas desta igreja há 116 anos, né? Aí ela poderia dizer assim também: as portas dessa igreja foram abertas pelo Senhor e ninguém pôde fechar até hoje. E é interessante, né? Até eu contei isso lá quando participei da organização recentemente da IPI, da IPI Guanabara na Ipanema, lá de Fernandópolis, é uma das praias do Rio de Janeiro, Ipanema. E quando antes um pouco tinha falado com o reverendo Messias Anacleto Rosa, eu sempre converso com ele, né? Ele tem sido meu mentor nesse período aí, meu assim, guia espiritual, digamos assim, né? E eu disse para ele que iria participar dessa inauguração da igreja lá de Fernandópolis, né? Da IPI Ipanema. Aí ele conhecia a região, mandou transmitir uma palavra lá. E também vale para todos nós aqui. Dizia o reverendo Messias: quando uma igreja abre as suas portas, significa que uma porta do inferno é fechada. Interessante, né? A igreja abre as portas, o inferno tem que fechar uma, porque aí vem o poder de Deus e vem o Senhor Jesus, que é valente nas batalhas e toma as nossas lutas e nos conduz em triunfo. E foi assim que aconteceu aqui, essa igreja, né? A história contada pelo presbítero Ideraldo. De fato, imagina aqui lá os nossos pioneiros, né, que lutaram para poder abrir as portas dessa igreja, e elas estão hoje ainda abertas, e é assim mesmo, né? Porque, na verdade, nós precisamos mais do que nunca manter, com a graça de Deus, as portas das igrejas abertas, para que ela possa ser uma igreja relevante para a sociedade aqui de Agudos, que ela possa ser uma bênção para as pessoas aqui de dentro e também uma bênção para as pessoas que são de fora, que é esse o sentido de igreja missional. Igreja missional é igreja relevante, importante para a cidade, para a comunidade, onde as pessoas notam a presença da igreja, né? Ela não passa desapercebida. As portas foram abertas para isso, para ser uma igreja importante, principalmente nos dias de hoje, quando nós vivemos um país que enfrenta uma terrível crise
com muita gente passando fome em todos os lugares, uma crise econômica terrível por conta da pandemia e por conta de outros problemas que não vale a pena dizer aqui. De fato, nós temos que manter a igreja com as suas portas abertas e sendo uma bênção. Você sendo uma bênção para as pessoas que estão ao seu lado, os seus vizinhos, os seus amigos, os seus colegas, precisam ser abençoados com aquilo que você tem, né? Com a confiança que você tem no nome de Jesus. E nós sabemos que a igreja de Filadélfia, diz o texto, que ela tinha pouca força, né? Significava que seria uma igreja fragilizada, talvez, materialmente falando, mas não importava. A igreja precisava se manter aberta e com isso o Senhor a sustentou. Porque tinha lá, ela não tinha coisas, poderia não ter bens materiais, não poderia ser forte materialmente, mas ela tinha um grande tesouro, porque ela guardava a palavra do Senhor e jamais negava o nome de Jesus. E por que é colocado isso aqui? Lembra-se do culto ao imperador Domiciano? O culto do imperador Domiciano era esse. Todas as pessoas eram obrigadas a declarar e confessar o imperador como Senhor de suas vidas. Era o culto ao imperador. Mas a igreja de Filadélfia aqui diz que ela jamais negou o nome de Jesus, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é a salvação, só o Senhor é o nosso Salvador. Por isso que a gente até encontra lá em Filipenses 2, 5, 11, aquele hino cristológico maravilhoso, e que diz lá que, né, que todos os joelhos deverão se dobrar para que confessem que Jesus Cristo é o Senhor. É um hino cristológico, diz que é uma confissão de fé. Jesus é Senhor. É a primeira confissão de fé que a igreja aprendeu a dizer. Jesus é Senhor. Porque o Império Romano dizia César é Senhor. Aí os cristãos diziam, não, Jesus é Senhor, César não é Senhor. E hoje a gente tem que dizer isso também para o mundo de hoje, quando tem tanta gente querendo o senhorio sobre nossas vidas. E nós temos só um Senhor, que é Jesus. É claro que os cristãos primitivos pagavam um preço, quando eles negavam que César era Senhor. Eles eram lançados aí aos leões, eram trucidados, sofriam toda sorte de martírios, e a gente sabe que isso aconteceu de verdade. Então essa primeira situação de que as portas foram abertas e a igreja permaneceu aberta, mesmo tendo pouca força, confiando no nome do Senhor, guardando a sua palavra e confessando sempre que Jesus é Senhor. Isso deve sempre permanecer na vida da igreja de hoje e das nossas vidas. O segundo aspecto aqui que aparece, diz que na hora da provação, a igreja de Filadélfia era guardada pelo Senhor. Uma promessa importante para todos nós nos dias de hoje, né, irmãos? Dias de terríveis angústias. Graças a Deus e também à ciência, né? Nós estamos passando aí por esta crise terrível da pandemia. Parece que ela está arrefecendo, parece que a situação está melhorando, mas já enfrentamos muitas dificuldades, né? Nós vimos aí muita gente, hoje são mais de 600 mil pessoas que morreram por conta da pandemia. Na IPI do Brasil nós tivemos a morte de 16 pastores, né? Muitas esposas de pastores, muitos familiares, muitos membros. Foi uma coisa terrível. Nós sofremos esses quase 2 anos que estamos enfrentando isso. Mais do que nunca, nós também precisaríamos de ter esse amparo, como teve a igreja de Filadélfia, que era guardada na hora da provação. De fato, nós passamos por uma provação. A pandemia foi uma grande provação que veio sobre o mundo. E aqueles que estão guardados pelo Senhor, que seguem ao Senhor, que confiam no Senhor, que confessam o nome do Senhor, se mantêm guardados, ainda que passem por provações, ainda que enfrentem perdas, sofram,
né, com as consequências da pandemia, ainda assim nós devemos perseverar nesta fé em Cristo Jesus, como faziam os cristãos de Filadélfia. Por isso que na hora da provação, neste momento nós estamos sendo guardados, a igreja está sendo guardada. E aqui eu falo em nome da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Aqui essa IPI de Agudos faz parte de uma família de 553 igrejas espalhadas pelo Brasil todo. Nós tínhamos receio de que a pandemia poderia dificultar, né, ter problemas de perda de membros, dificuldades financeiras, com arrecadações, os dízimos e ofertas. A Tesouraria Central da IPI do Brasil é um termômetro. Foram feitas uma estimativa que poderia haver uma redução em 30% na arrecadação das igrejas do Brasil todo. E sabe o que aconteceu? Teve igreja que aumentou a arrecadação e, no geral, teve apenas 5% de uma queda, porque há regiões muito pobres que ficaram mais fragilizadas. Significa o quê? Que na aprovação o Senhor cuidou da igreja, o Senhor cuidou da IPI do Brasil, e ela está avançando. Tem muitos projetos aí para serem organizadas, muitas igrejas que vão ser organizadas ainda, muitas coisas importantes que estão acontecendo. A diaconia da igreja está em movimentação, promovendo muitas coisas importantes. Acho que Deus deu uma oportunidade nesse período para que a igreja pudesse se despertar para outras áreas que não estava atendendo, talvez não estivesse ainda totalmente vinculada ou despertada para essas novas realidades. Hoje a igreja tem sido uma igreja midiática até, né, porque está todo mundo trabalhando aí com as redes sociais e se movimentando, né? São lives em cima de lives, as coisas acontecendo no mundo virtual e a palavra de Deus sendo anunciada como ela deveria sempre ser anunciada. É por isso que nós somos os cristãos, e cristãos são seguidores de Jesus, e quem é cristão pode dizer com certeza, com coragem, nós não somos como aqueles que não têm esperança, porque a nossa esperança está depositada no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Então não há pandemia nenhuma que vai abalar a igreja do Senhor Jesus, porque nós nos mantemos em pé, porque o Senhor assim nos sustenta e tem nos sustentado. É o que Ele fez com a igreja de Filadélfia e fará com a igreja em todos os tempos, porque a igreja está aí pelos séculos e pelos séculos, aguardando o quê? A volta dele. E que é justamente a terceira parte daquilo que nós queremos falar, porque ele alerta a igreja de Filadélfia: venho sem demora. É o que Jesus diz: venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Evidentemente que no meio desta pandemia, muitas pessoas começaram a achar, bom, é a volta de Jesus, né? Jesus está voltando, os fins dos tempos chegaram, né? Seria bom, a bênção, nós aguardamos e cantamos Maranata, ora vem Senhor Jesus, né? Não tem aquele cântico, Maranata, aleluia, uma coisa assim, né? A verdade é que essa palavra veio para o apóstolo João no ano 95, né, depois de Cristo, já dessa era. E se eles vêm sem demora. Em 95 ele disse que vinha sem demora. Nós estamos em 2021. É que os irmãos e as irmãs sabem, o tempo na Bíblia é muito diferente da nossa concepção. Nós sabemos, o Salmo 90 fala isso, né? Um dia é como 1000, 1000 é como uma. Não tem como saber. O fato é que, de verdade, nós vivemos na última fase da história da salvação. A história da salvação é dividida em 3 fases. A última fase é essa. Por que é a última fase? Porque quando aconteceu o Pentecostes, que foi a descida do Espírito Santo, ali se inaugurou os últimos tempos.
Porque essa era a profecia de Joel lá em 2. Ele diz assim: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Não é isso que está lá em Joel, que é reproduzido no dia de Pentecostes? Então significa que aí há uns 2000 anos que nós estamos vivendo nos últimos tempos. Essa que é a verdade. Não sabemos quando será, quando vier, quando o Senhor Jesus voltará para buscar a sua igreja, a sua noiva, né? Como Paulo usa uma das figuras belíssimas, a noiva. O Senhor é o noivo, para que haja então o grande banquete da salvação lá no reino eterno do Senhor. Vai acontecer, vai chegar esse dia. Mas por enquanto, o que nós devemos pensar é exatamente na parte mais importante desse venho sem demora. Porque muita gente fala, venho sem demora, que bom. Só que a palavra diz assim: guarda o que tens, conserva o que tens, apegue-se ao que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Sendo assim, a nossa espera por Jesus não pode ser uma espera acomodada, não pode ser uma espera de braços cruzados. O Senhor está voltando, eu vou esperar, vou aguardar aqui, vou ficar quietinho no meu canto, não vou fazer nada, não vou trabalhar, porque o Senhor está voltando. Não pode ser assim. Tem que ser uma espera proativa, pois guardar o que tem significa guardar a fé, significa guardar os ensinamentos da palavra de Deus, significa amar a proclamação da palavra de Deus, buscar pela santidade, buscar pela vida de oração. E aqui eu dou graças a Deus porque essa igreja aqui aderiu ao Movimento Nacional de Oração, que foi implantado na nossa gestão, e aqui em Agudos tem uma torre de oração, né? E com as demais torres do Brasil aí, acho que nós somos mais de 1.300 intercessores que oram 24 horas por dia, né, irmão? O Gilmar, que é o coordenador aqui, e estamos lutando para criar torres no presbitério de Botucatu. Mas vai acontecer. O irmão Edgar lá vive, ontem eu tive uma longa conversa com ele, porque ele está muito angustiado, porque não sei o quê. Botucatu que propôs essa criação e não tem torre. Aí eu disse para ele: calma, irmão, não tinha nada, nós já temos um monte, tem que olhar aquilo que a gente fala do copo meio cheio e não meio vazio, porque nós temos 1.000 e tantos intercessores, e isso vai acontecer. A IPI tem 118 anos, nunca teve um movimento nacional de oração, e está acontecendo nesse tempo. E isso significa guardar o que tens, né? Manter uma vida de oração, de santidade, de compromisso com o Senhor, compromisso com a generosidade, compromisso com a acolhida das pessoas, acolher as pessoas deste tempo que estão sofrendo. Independentemente das nossas limitações, nós devemos estar realizando esse ministério de acolhimento. Isso é permanecer fiel a Jesus. Se isso acontecer, a nossa coroa não será tirada. E a coroa aqui é a salvação. É a salvação. Então se está dizendo que não vai ser tirada, porque pode ser tirada se a gente não se manter fiel. É isso que diz também a palavra de Deus, né? E o apóstolo Paulo já alerta também, né? Que a gente tem que perseverar até o fim, né? Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. É isso que a palavra de Deus nos diz. Assim, irmãos, IPI de Filadélfia e IPI de Agudos tem muita coisa em comum. Basta que a gente assimile essas palavras. As portas dessa igreja permanecerão sempre abertas, não importa o tempo, pois foi o Senhor quem abriu as portas, independente de muita ou pouca força, muito ou poucos recursos financeiros, a igreja se manterá aberta. A igreja é guardada, é amparada nos dias de provações, nos dias difíceis, nos dias de dificuldades, ela continuará sendo guardada se perseverar na palavra do Senhor. E a igreja conserva o testemunho fiel a Cristo. Por isso, irmãos e irmãs, ninguém tomará de nós a coroa da salvação, porque nós fazemos tudo isso. É pela coroa real do Salvador. Que Deus nos abençoe. Amém.